no que está lá no Lattes, beleza? Já estamos gravando, então, gente. Beleza, pode mandar bala. Então, prazer tê-lo aqui conosco, Helder. O Helder é graduado, Helder Lima Queiroz, né? É graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestrado em Ecologia e doutorado em Biologia Evolutiva e Ambiental, é isso? Que traduz? Acho que é. Pela Universidade de St. Andrews, na Escócia. O Helder está no Instituto Mamirawa desde a sua formação, né, Helder? E ele vai contar, o que ele vem contar para a gente hoje são os esforços do Instituto Mamirawa, né, ao longo de 2 décadas, não sei se já deu mais ou menos, ou quase mais, 3, quase 3, né, mas então quase 3 décadas, e onde ele atua como diretor do Instituto, também acho que por mais de uma década, né, Helder? Sim, eu não estou olhando aqui os dados, mas enfim. Ele participa da Coalizão Ciência e Sociedade, que é um esforço, né, ele bastante atuante nessa coalizão, que a gente, entre pesquisadores do Brasil todo, né, tentando combater as desinformações científicas, né, dentro da arena política. Colabora com a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e com a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Essa é a apresentação formal. A apresentação informal. É uma pessoa super querida, ótimo para bater papo, divertidíssima, super companheiro. Então, estamos aí. Muito obrigada, Helder, por estar aqui, por apresentar os esforços do Instituto Mamirawa para os nossos alunos. Muito obrigado, Cris, pela apresentação. Muito obrigado pelos comentários generosos a meu respeito. Você é sempre muito generosa. Muito obrigado a todos vocês da coordenação da disciplina pelo convite, porque é sempre muito bom a gente poder falar sobre o próprio trabalho, né? Todo pesquisador é um pouco narcisista, né, gente? Então, é gostoso falar sobre o nosso próprio trabalho. E, além do que, quando a gente fala sobre o nosso próprio trabalho, a gente é obrigado a lançar uma visão meio externa sobre ele e aguçar alguns aspectos críticos que nem sempre a gente faz no nosso cotidiano. Então, é sempre bom falar sobre o nosso trabalho. Como a Cris falou, eu sou do Instituto Mamirawa, eu trabalho no Instituto Mamirawa há muitos anos, desde a sua fundação, desde antes da sua fundação, na verdade. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer com isso. E eu fui diretor do Instituto, primeiro como diretor adjunto da área científica, e depois como diretor-geral, e eu atuei na diretoria por, sei lá, cerca de 16 anos no total, entre cada um desses cargos que eu mencionei. E deixei a diretoria, eu tive a sorte de deixar a diretoria logo no início do governo do Bolsonaro. Então, eu tive a chance de fazer uma gestão que não foi muito impactada pelo governo, pelos 4 anos do governo Bolsonaro, que foram anos muito difíceis para todo mundo que trabalha com gestão institucional no Brasil, né? Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Estamos. Eu estava fazendo um sinal, mas eu não sei se você está me vendo. Então. Não, é porque todas as imagens aqui na minha tela estão congeladas. Então, okay. Acho que é melhor a gente desligar, eu, a Gabi e você. A gente desliga o nosso vídeo e daí fica só com as vozes.
para não Ok. carregar. Ok. Mas se houver algum problema, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Tá, eu tenho teu Avisamos. zap, se precisar, eu te aciono. Tá ótimo. Bom, como eu estava falando, os anos do governo que se encerrou no último dia 31 de dezembro foram muito difíceis para quem trabalha com gestão institucional no Brasil, especialmente gestão de uma instituição de pesquisa. E eu acredito que isso explica por que eu consegui ter uma saúde tão melhor nesses últimos 4 anos do que nos anos anteriores. Então, eu consegui escapar disso. Meu sucessor, que é um colega querido, infelizmente teve que pegar esse abacaxi. Hoje, eu vou falar com vocês sobre o Instituto Mamirauá e as iniciativas transformadoras que o Instituto Mamirauá se esforça em fazer dentro desse recorte que a disciplina adotou, a disciplina de vocês adotou. Portanto, o que eu vou falar hoje tem muito a ver com as iniciativas transformadoras do Instituto. O Instituto também executa algumas outras ações, mas a gente vai deixar para falar sobre elas em alguma outra oportunidade. Hoje eu vou me manter nessa temática que me foi proposta pelos coordenadores da disciplina, né? Muito bem. Eu estou tentando fazer a coisa funcionar aqui, mas eu não sei se estou conseguindo. Que a gente ainda não mudou, não. Não mudou o slide aqui. Agora Mudou. Agora mudou? Sim. Beleza, ótimo. Então, o Instituto Mamirauá foi criado em 1999 como uma organização social, quer dizer, significa que nós não somos um órgão da administração direta do governo. Significa que o Instituto Mamirauá é um instituto privado que presta serviços ao governo mediante um contrato. Hoje nós somos cerca de 200 pessoas, mas pouco antes da grande crise econômica e financeira e orçamentária, na verdade, né? A grande crise orçamentária do governo brasileiro, que se deu em 2015, nós já éramos quase 350 pessoas. Hoje nós somos aproximadamente 200 pessoas. O município está sediado em Tefé. Essa fotografia aí que vocês estão vendo é a sede do Instituto, em Tefé. E nós temos 2 escritórios de representação. Um que fica em Manaus e outro que fica em Belém. A missão do Instituto é promover pesquisas científicas... Opa, algum probleminha aqui. Isso. A missão do Instituto, então, é promover pesquisas científicas sobre biodiversidade, manejo e conservação de recursos naturais na Amazônia, de forma participativa e sustentável. E dentro dessa visão do recorte que nós estamos conversando hoje, é melhor dizer que o Instituto oferece assessoramento técnico e científico para esse uso sustentável, sempre visando conservação da biodiversidade, mas sempre também visando o incremento das condições de vida das populações ribeirinhas da Amazônia. Algumas diretrizes e valores é que eu gostaria de ressaltar para vocês. Em primeiro lugar, que o foco da atuação do Instituto está colocado sobre uso sustentável e participativo, mas daqueles recursos que são já tradicionalmente utilizados pelos povos da Amazônia. E a gente dá uma ênfase toda especial, mas não exclusiva, para as populações tradicionais, sempre buscando fazer com que essa atividade que esses povos executam sejam realizadas com o mínimo impacto possível. Tá? E nós elegemos como nosso prioritário ecossistema de atuação, ou ecossistemas, no plural, são as florestas, os diferentes tipos de florestas alagáveis que existem na Amazônia hoje. E essa é uma questão importante, porque as pessoas geralmente demoram um pouquinho para entender por que a gente tem esse foco
nas florestas alagáveis. Em primeiro lugar, porque nessas regiões a gente encontra aproximadamente 65% de toda a população humana que vive na Amazônia brasileira, que é alguma coisa entre 26 e 28 milhões de habitantes. As fontes atuais falam em 28 milhões de habitantes, mas eu espero o resultado do censo que está se concluindo agora para poder marcar com mais tranquilidade qual é o tamanho da população da Amazônia hoje. Mas a gente sabe que cerca de 65% dessa população vive dentro dos domínios dos ecossistemas alagáveis da Amazônia. Além disso, a gente também pode dizer que 8 das top 10 espécies de peixes que são desembarcadas nos portos da Amazônia são pescadas dentro desses ecossistemas de áreas alagáveis, principalmente nos corpos d'água do ecossistema de várzeas. Além disso, a gente também pode dizer que mais de 70% de toda a madeira que é usada e vendida na Amazônia vem desses ecossistemas. Note que eu não estou me referindo à madeira que é exportada para as outras partes do Brasil ou até mesmo para o exterior. Essa madeira exportada é uma madeira que geralmente é oriunda das terras altas, das terras firmes. Mas as madeiras que são usadas localmente e vendidas localmente, mais de 70% delas advêm das áreas alagadas. Portanto, a gente percebe que os ecossistemas alagáveis da Amazônia são aqueles que estão submetidos a uma maior pressão humana por terem uma maior vulnerabilidade ambiental. E é por isso que a gente escolheu o foco nesses ecossistemas. Para a gente entender melhor o que é o Mamirauá hoje, é interessante a gente fazer uma mirada sobre um pouco da história do Mamirauá. Durante os primeiros anos do Mamirauá, eu acho que essa imagem aí era uma imagem bastante interessante para sintetizar as ações institucionais. Essa imagem aí é de um primata brasileiro, o acari branco, que vive nas matas alagadas do curso médio do Rio Solimões. Ô, Helder, não Pois está não. aparecendo essa imagem que você está falando. Aqui a gente está vendo imagens de 4 menininhos. Ainda? Nossa, deixa eu voltar então. Vocês ainda estão nos 4 menininhos? Sim. Quer dizer, eu pelo menos estou. Sim, E agora? Passou para o peixe? Não. não. Hum. Nossa, naquele momento que você me interrompeu, os 4 menininhos já tinham passado 5 slides. Nossa. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse troço funcionar melhor aqui. E agora? Não está andando. Talvez, não sei se você tentar tirar do modo apresentação e deixar no modo de edição e mostrando os slides. Tenta É, isso, vamos ver eu se funciona. posso tentar fazer isso, sim. E a- Na verdade, aqui continua nos 4 meninos. Nossa, então vocês não estão vendo nada do que eu estou fazendo aqui. Tá, deixa eu tentar dar um jeitinho aqui, só um pouquinho, por favor. Tá.
Parece que o meu PowerPoint deu uma travada geral aqui. Você quer que eu tente abrir aqui, compartilhar aqui, que eu estava com a sua apresentação também? Será que você consegue, por favor, Gabriela? Vou ver aqui, peraí. Chegou. Eu estou vendo, eu estou vendo. Aí esse é Isso. o pirarucu? Isso. Esse aí é quando eu estava falando ainda do foco nas áreas alagáveis, dizendo que 8 das principais 10 espécies que são desembarcadas nos portos da Amazônia são pescados em ambientes alagáveis, como esse bichinho aí da foto, que é um pirarucu. O próximo. Mas, como eu falei também, mais de 70% da madeira utilizada e vendida na Amazônia é oriunda desses mesmos ambientes. O próximo. E, portanto, a pressão humana e a vulnerabilidade ambiental nesses ambientes é maior, e é por isso que esse ambiente foi escolhido como o foco das nossas ações. O próximo, por favor. Um minutinho só, Elton. Pois não. Gabi, não sei porque a tua tela está menor do que a do Helder, assim, para quem está olhando. Aí, obrigada. Isso. Valeu. E como eu dizia, para a gente entender melhor o que é uma Mirauá hoje, a gente tem que voltar um pouco para a história, e foi quando o próximo mostra aquela que eu falei, que é a imagem síntese de uma Mirauá nos primeiros anos de vida da instituição, que é esse macaco aí, o acari branco, que vive nas matas de várzea do médio curso do Rio Solimões. Esse macaco foi o responsável pela criação, melhor, o macaco foi o responsável, é ótimo, mas foi a causa da criação da reserva Mamirauá, ainda no final dos anos 80, início dos anos 90 do século passado. O próximo, por favor. Isso foi feito porque esse cara que está deitado aí na canoa, que foi o Márcio Aires, ele estava ali na região do Médio Solimões estudando o próximo. Esse macaquinho que aparece aí no topo das árvores, e era o estudo de doutorado dele, e ele percebeu a importância daqueles ambientes e começou a fazer uma campanha para criar uma área protegida naquela região. O próximo. Essa área protegida acabou sendo criada, primeiro como uma área federal, que era a Estação Ecológica da Ilha de Mamirauá, que foi criada pela SEMA por volta de 1984, e em 1989, a Estação Ecológica Mamirauá, que era federal, virou uma estação ecológica estadual, que foi criada em 1990 e que, em 1994, foi transformada em Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Essa área, que está aí circundada em vermelho, tem como centro mais próximo a cidade de Tefé, e fica aproximadamente a 540 quilômetros a oeste de Manaus. É uma área de um pouco mais de 1 milhão de hectares, que tem cerca de 3 mil habitantes morando no interior da área e cerca de 12 mil habitantes vivendo nas bordas externas da área, mas muito próximas a ela, além de 5 pequenas cidades nas imediações da reserva. O próximo. Foi nessa área que o Projeto Mamirauá começou a atuar. O Projeto Mamirauá foi criado em 1990 pelo mesmo Márcio Aires, que era aquele cara que estava deitado na canoa há cerca de 10 anos antes, é esse aí, que criou o Projeto Mamirauá, que foi uma reunião de vários pesquisadores, dentre eles eu era um estudante de mestrado na época, né?
e que esse projeto era ligado ao governo federal por meio da presidência do CNPq, e que o CNPq custeava algumas bolsas, como, por exemplo, a minha, naquela época, e os outros custos eram cobertos pela cooperação internacional, principalmente a cooperação internacional com o governo britânico na época. E o objetivo do projeto Mamirauá era fazer com que a reserva Mamirauá, que tinha sido criada muito recentemente, pudesse funcionar adequadamente, que não fosse mais uma reserva no papel, que funcionasse direito, que tivesse um plano de manejo e tivesse uma conservação efetiva. O próximo, por favor. Mas, desde o início, a proposta é que aquela conservação efetiva fosse também uma conservação participativa, o que era uma coisa mais ou menos inovadora para aquela época, porque preconizava um envolvimento muito forte dos habitantes locais nas ações de conservação, porque quando acontecia a implementação de uma área protegida naquela época, o padrão era fazer com que aquelas pessoas fossem removidas do local e que ninguém ficasse dentro dos limites da área protegida, especialmente se fosse uma estação ecológica, né, que não permite a presença de pessoas dentro delas. E isso foi considerado uma inovação na época. A ideia sempre foi criar estratégias para permitir que os moradores locais fizessem uso sustentável dos recursos naturais com base forte na ciência, que também eles tivessem como contrapartida a exclusão dos invasores, dos competidores externos, e isso daria a eles a exclusividade de uso, titularidade e tutela, tanto dos territórios quanto dos recursos presentes lá naquela região. Isso poderia melhorar a geração de renda e da qualidade de vida deles e, assim, garantir que eles permanecessem como parceiros da conservação. Mas também se estabeleciam parcerias com outras ONGs, com o governo, e se construiu um processo de cogestão da área. O próximo, por favor. Essas ações começaram a dar certo, e ainda no meio da década de 90, o governo do Estado do Amazonas criou uma segunda área, que está aí desenhada em amarelo, que é imediatamente vizinha à reserva Mamirauá, que é a reserva Manã, criada em 96, com 2.350.000 hectares, está faltando um zerinho aí, é 2.350.000 hectares, com mais ou menos 1.200 habitantes vivendo no interior da área e 1.500 habitantes vivendo nas proximidades da área, além de 4 pequenas cidades. Então, nessa região toda aí, nós temos mais ou menos 8 pequenas cidades que exercem algum tipo de influência sobre essas duas áreas protegidas estaduais. E é nessas áreas que a gente criou um acordo de cogestão com o governo do Estado do Amazonas para a gente poder atuar dentro dessas áreas como se fosse uma entidade gestora. O próximo, por favor. Bom, ao longo dos anos 90, essas experiências, tanto na reserva Mamirauá quanto na reserva Manã, começaram a dar resultados muito positivos. E foi então que surgiu a proposta de que o projeto Mamirauá se institucionalizasse. E já em 1999, foi criada essa instituição privada, que é o Instituto Mamirauá, que passou a ser contratado pelo governo para executar essas ações de interesse público. Mas é interessante mencionar para vocês que a ONG que tinha sido criada logo no início do projeto Mamirauá para fazer a gestão do projeto foi mantida. Então, o grupo que trabalha no Mamirauá tem hoje 2 personalidades jurídicas. Aquela ONG que foi criada em 1992, que se chama Sociedade Civil Mamirauá, e que funciona até hoje, ela é mais de caráter de gestão administrativa e captação de recursos, e essa entidade que foi criada em 1999, que é o Instituto Mamirauá, que é uma entidade basicamente executora de ações. Certo? O próximo, por favor. Bom, o Instituto Mamirauá hoje tem na sua estrutura 10 grupos de pesquisa, 10 GPs. E esses grupos de pesquisa atuam em mais ou menos 4 áreas do conhecimento.
Tem alguns grupos de pesquisa dentro da área de biodiversidade, biologia de recursos naturais, tem alguns grupos de pesquisa dentro da área de sistemas tradicionais de subsistência, como agricultura, pesca, engenharia florestal, etc. Tem alguns grupos de pesquisa na área de sociologia, antropologia e arqueologia, são, na verdade, 2 grupos dentro dessa área. E tem os grupos, na verdade, um único grupo de tecnologias sociais que trabalha na área de energia, água e sanidade. Esses grupos de pesquisa são grupos clássicos de pesquisa, são pesquisadores, alunos de pós-graduação, bolsistas do CNPq ou da CAPES, etc. O próximo slide, por favor. E dentro da estrutura, nós temos também 5 grupos de manejo. Esses 5 grupos de manejo se dedicam a 3 ações principais. A primeira delas é a promoção das adaptações dos sistemas tradicionais de produção, sempre utilizando tecnologias de baixo carbono para dar suporte a essa produção tradicional que foi ajustada aos moldes sustentáveis, principalmente agricultura, pesca e uso de recursos florestais. O próximo. A segunda área de atuação desses grupos de manejo é na promoção das condições de vida das populações locais. São grupos que promovem pequenas alterações tecnológicas no nível local, com baixa emissão de carbono, visando sempre a melhoria da qualidade de vida, né, tanto na parte de saúde, quanto na parte de educação e na parte de infraestrutura. E o próximo slide. A outra área de ação dos grupos de manejo é a promoção dos sistemas de autogestão e cogestão das comunidades locais. Esses grupos buscam principalmente a sensibilização, motivação e consulta das comunidades locais como uma forma de garantir a manutenção do envolvimento dessas populações nos processos de tomada de decisão e garantir que esses processos existam, fazendo o empoderamento dessas populações. Agora, isso é um pouco mais complexo do que meramente falar que isso é feito. Porque existe um trabalho muito longo e muito árduo de convencer essas comunidades de que a representatividade é algo simplesmente mais, que não é algo simplesmente abandonado a um cara que levanta a mão e diz que quer ser o representante da comunidade. Ao contrário disso, a comunidade tem que eleger os seus representantes, o cara tem que ser realmente um representante legítimo das suas comunidades. A gente oferece alguns cursos de capacitação para fortalecer esse cara que foi eleito, para ele ter condições de conduzir as propostas e posições das comunidades que ele representa, e a gente também se esforça para criar e depois manter fóruns ou âmbitos onde esses líderes podem expressar essas vontades e posições. Como vocês sabem, toda a área protegida no Brasil ela tem algum tipo de conselho representativo. Ou ele é um conselho consultivo ou um conselho deliberativo. No caso das unidades de conservação de uso sustentável, o conselho é deliberativo. Então, existe oficialmente um fórum onde essas lideranças podem se expressar. Mas o Conselho Deliberativo, até pelo seu perfil de criação legal, ele tem uma série de limitações. Então, a gente também criou outras oportunidades para essas lideranças poderem expressar suas vontades e decisões, que são as reuniões setoriais e até mesmo uma Assembleia Geral anual que essas unidades realizam com as suas lideranças locais. Então, é importante você não apenas legitimar a liderança local, capacitar essa liderança local, mas como também você dá oportunidade para que elas se manifestem e exprimam as suas necessidades e as suas resoluções. E esse é um dos trabalhos mais antigos que o Instituto tem naquela região ali do Médio Solimões, e que até hoje a gente percebe que dá resultados muito positivos. O próximo slide, por favor. Bom, até 2010, essas ações que eu estou relatando para vocês, elas aconteciam aí nessa região do Médio Solimões,
abrangendo mais ou menos umas 150 comunidades rurais e 20 mil pessoas, mais ou menos. Mas, o próximo slide, a partir de 2010, a gente promoveu uma grande expansão das atividades para outras partes da Amazônia. Atualmente, o Instituto atua em aproximadamente 35 áreas protegidas espalhadas por 6 estados diferentes da Amazônia brasileira. Mas, como eu disse agora há pouco, nós somos um instituto pequeno, de mais ou menos 200 pessoas. Seria impossível a gente conseguir dar conta de atuar em tantos locais diferentes como esses que eu estou mostrando nesse mapa. Então, para isso, a gente conta com parceiros locais, com outras organizações não governamentais, com os institutos de ensino superior, outros institutos de pesquisa. Enfim, nós temos uma grande rede de colaboradores locais que nos ajudam a implementar diferentes ações em diferentes locais da Amazônia brasileira. O próximo, por favor. Bom, então a gente está vendo aqui uma mudança importante na visão institucional e na missão institucional. E isso se reflete também numa mudança importante nas imagens, né, na iconografia que representa o Instituto. Passando dessa imagem que vai aparecer agora, o próximo, que é aquela imagem que nos representava nos anos 90, para a próxima imagem, por favor. E é essa imagem que talvez nos represente melhor hoje. Ela ainda está centrada na natureza, mas ela traz o homem para dentro da imagem, e esse homem está executando uma atividade produtiva, ele é um pescador, mas ele está executando sua atividade produtiva dentro de um ambiente preservado, de uma área protegida. E talvez essa seja uma imagem bastante icônica do Mamirauá hoje em dia. Também porque o manejo do pirarucu é, talvez, a ação do Instituto Mamirauá que seja mais conhecida dentro da sociedade brasileira de uma forma geral. Eu tenho uma relação muito próxima com esse manejo, porque eu fui um dos que trabalhou bastante para que ele se realizasse, se consolidasse, e também executei boa parte da minha atividade científica fazendo pesquisa com essa espécie. E é por isso que eu vou dar um pouquinho mais de ênfase na história do manejo do pirarucu, porque é o nosso caso mais conhecido e é também o nosso caso mais bem-sucedido. Tá? O próximo, por favor. Tá. O pirarucu sempre foi uma espécie muito importante para a história da Amazônia, não só para as populações locais, desde sempre, que sempre consumiram muito pirarucu, como também para o imaginário do colonizador, que imaginava o pirarucu como um monstro de rio, como vocês podem ver por essa gravura do século XVIII, mas foi somente no século XIX que a espécie foi descrita por Schintz, em 22, já descrita como uma espécie muito grande, de mais de 3 metros de comprimento e quase 200 quilos de peso. O próximo. Da mesma forma que as populações tradicionais da Amazônia, o colonizador europeu também passou a utilizar muito a espécie. Como vocês podem ver aí nessas fotos do final do século XIX ou do começo do século XX, em que uma grande quantidade de animais era abatida, não só para alimentação das populações locais, como também para ser exportado. A carne era exportada em mantas salgadas e secas ao sol. E essa exploração foi tão intensa, especialmente no final da primeira metade do século XX, que as populações entraram em grande depressão. Como vocês podem ver nessa fotografia da parte de baixo do slide, onde nós temos um pirarucu de aproximadamente 1 ano de idade, um bicho pequeno de menos de 1 metro de comprimento, era mais ou menos esse tipo de bicho que a gente encontrava nos mercados por volta do final do século XX, em resultado dessa sobrepesca decorrente da introdução de novas tecnologias de pesca. A espécie sempre foi muito pouco conhecida, e por causa disso, ela era considerada com deficiência de dados pela IUCN, e por causa disso ela nunca integrou as listas de espécies ameaçadas da IUCN, mas ela integra a lista do apêndice 2
da Convenção Internacional para o Comércio de Espécies Silvestres, que é a CITES, ela é listada no apêndice 2, portanto, é uma espécie cujo comércio internacional está vedado, a não ser em casos muito especiais. O próximo slide, por favor. Então, o que foi que aconteceu para se construir o manejo comunitário do pirarucu e mudar essa situação para a espécie? O que aconteceu foi que, a partir do início dos anos 90, o Instituto Mamirauá criou um programa de pesquisa científica voltado para entender esse recurso e para construir um sistema de manejo desse recurso. Não só uma pesquisa científica, mas também uma pesquisa que pudesse coletar o conhecimento ecológico local que já existia das populações locais a respeito dessa espécie. E isso foi feito lá na região do Mamirauá, que está marcado aí com esse pontinho vermelho no mapa. O próximo, por favor. Essa pesquisa, que se iniciou em 93, foi iniciada por mim e que viria a ser, posteriormente, a minha tese de doutorado na Universidade de St. Andrews. E já em 1999, com base nas informações que eu estava coletando, a gente conseguiu construir o nosso primeiro projeto piloto de manejo numa pequena comunidade ribeirinha do rio Japurá, dentro da reserva Mamirauá, e já organizadas, com normas de manejo já organizadas dentro de um plano de manejo que se renovava anualmente. Esse plano de manejo estava baseado em alguns princípios muito simples. Primeiro, que o estoque de pirarucus no local tinha que passar por uma avaliação anual, e a partir dessa avaliação a gente definia qual era uma cota de retirada anual que era suportada pela população, e para fazer isso a gente usou o conhecimento ecológico local que já existia dentre os pescadores para poder fazer essa avaliação. Uma outra norma que se propunha naquele momento e que permaneceu ao longo do tempo foi a criação de um sistema de zoneamento da pesca, ou seja, definir claramente aonde que a pesca podia acontecer e aonde que a pesca estava vedada para que aquele espaço fosse preservado como um local de reprodução desse peixe. Uma outra norma, definição de um tamanho mínimo de captura. O tamanho mínimo de captura já vinha sendo definido pelo IBAMA em alguns anos anteriores, que era de 1,50 m. Num primeiro momento, a gente adotou esse 1,50 m, que era o tamanho do IBAMA, mas ao longo do tempo a gente foi elevando esse tamanho para 1,65 m, que é o que a gente acredita que é o mais adequado para a espécie, de acordo com o resultado das pesquisas sobre a biologia da espécie. Uma outra norma foi a proteção do estoque durante os períodos reprodutivos, que é o que a gente chama vulgarmente de período de defeso, ou seja, um período durante o qual a espécie está protegida de qualquer tipo de pesca para que ela possa exercer sua reprodução em paz. A proteção dos ambientes de pesca pelo ano todo, ou seja, mesmo nos períodos em que a pesca não está acontecendo, aquela área de pesca é protegida contra a entrada de invasores, e isso foi possível por causa da exclusão dos competidores externos que eu mencionei um pouco antes, e também a criação de normas e penalidades que deveriam ser definidas pelos manejadores para serem colocadas sobre aquelas pessoas que infligissem essas normas. Essas foram as normas que foram estabelecidas desde o início e que estão sendo mantidas até hoje, com exceção daquele tamanho mínimo, que era de 1,50 m, e a gente elevou para 1,65 m ao longo do tempo, e que tem dado muito certo. O próximo slide, por favor. Então, entre o ano 2000 e o ano de 2002, as comunidades vizinhas ficaram bastante interessadas nessa iniciativa e começaram a fazer igual, por verem que aquilo era uma ação que era potencialmente vantajosa para elas. O próximo slide. Mas foi somente em 2002 que a coisa começou a ficar muito séria, porque foi a partir de 2002 que os resultados financeiros foram muito interessantes. Porque, ao final de 3 anos, a gente viu
uma recuperação dos estoques e um aumento muito grande da abundância de peixes. Então, os pescadores puderam contar com um estoque maior, puderam aumentar bastante a sua produção, puderam vender essa produção de uma maneira muito positiva e gerar uma arrecadação muito boa. E o próximo slide, por favor. Foi esse sucesso financeiro que fez com que, de 2003 a 2006, ali na região do Médio Solimões, isso se espalhou muito rapidamente e, em pouco tempo, 11 sistemas de pesca manejada foram criados. Hoje são 13, que são gerenciados não, desculpa, esse não é o termo certo, que são assessorados pelo Instituto Mamirauá, significando o quê? Que o Instituto Mamirauá dá assessoria técnica para esses pescadores fazerem as suas atividades de pesca anual. O próximo, por favor. Bom, a gente pôde demonstrar durante os primeiros anos que, logo nos 3 primeiros anos de atividade, os estoques se recuperam bastante. E, ao final de 5 anos, a recuperação foi de 350% a 400% no tamanho do estoque. Essas aí são as curvas de crescimento do estoque para todas as áreas que são atendidas pelo Instituto Mamirauá, todas elas mostrando essa tendência de crescimento, com exceção de uma só, que é aquela marcada em azul, que foi decorrente de um problema relacionado com o ordenamento da pesca, e não relacionado com o próprio estoque pesqueiro. O próximo, por favor. Ao longo desse período, até de 99 até 2022, nós temos um crescimento paulatino da produção em toneladas, que hoje está em torno de 500 e 600 toneladas produzidas todos os anos, e o faturamento que hoje está em quase R$350 mil por ano. O rendimento por indivíduo envolvido, hoje, a renda per capita já passou dos R$3 mil. Esses 13 sistemas que são apoiados pelo Instituto diretamente hoje envolvem mais de 40 comunidades, algumas associações de pescadores urbanos e um sindicato de pescadores. O próximo, por favor. Bom, em cada um desses 13 sistemas de pesca manejada do Pirarucu, nós temos um comitê de manejo local, que é formado tanto pela liderança comunitária quanto por organizações que representam o governo do Estado, que é o gestor da área. O governo do Estado também participa dos comitês de manejo, inclusive na celebração dos acordos de pesca. É o governo do Estado que dá as licenças de pesca todos os anos. E, ao longo desse tempo, a gente também conseguiu aumentar bastante a representação feminina dentro da atividade de pesca. Em aproximadamente 20 anos, essa representação passou de apenas 10% dos pescadores, ou dos manejadores, melhor dizendo, e hoje está em quase 43% dos manejadores, o que é um dos resultados muito positivos desse manejo. O próximo, por favor. Bom, a partir de 2008, quando esse negócio começou a ficar famoso, a gente começou a receber uma demanda muito grande de tudo quanto é lugar para que a gente fizesse as mesmas coisas em outros locais. E como eu falei para vocês, nós somos um instituto pequeno. Para vocês terem uma ideia, o grupo de manejo de pesca é composto hoje por, se eu não me engano, 8 pessoas. E o grupo de pesquisa em peixes e pesca hoje tem, se eu não me engano, 6 pessoas. Seria absolutamente impossível para o Instituto Mamirauá sair replicando essas ações em tudo quanto é lugar que levantava essa demanda social. Então, o que a gente fez? A partir de 2008, a gente começou a oferecer cursos de capacitação para todos os interessados. Todos os anos a gente promove um curso de algumas semanas de duração lá na região do Mamirauá, e os interessados podem aprender como é que se constrói o sistema de manejo de pirarucu. Aqui nesse mapa, nas bolinhas amarelas, vocês estão vendo aqueles 13 sistemas de pesca que são assessorados diretamente pelo Instituto. E as bolinhas vermelhas são os pontos de origem dos alunos que já fizeram o curso de multiplicação de manejo que a gente oferece todos os anos. O próximo, por favor.
E a partir de 2010, o que a gente começa a ver é uma multiplicação de pontinhos amarelos, ou seja, locais onde nós tivemos alunos que vieram fazer o curso conosco e, ao retornar para os seus locais de origem, eles criaram seus próprios sistemas de manejo de pirarucu. Então, a gente começa a observar que a pesca manejada do pirarucu pelas comunidades locais começa a ter uma expansão bastante grande a partir de 2010, ocupando várias partes diferentes da Amazônia brasileira e também em partes da Bolívia, do Peru e do Suriname, da Guiana, desculpe, da Guiana. O próximo, por favor. E à medida que o tempo foi passando, outras cadeias acessórias começaram a se organizar em torno da cadeia da pesca manejada do pirarucu. Agora a gente já tem uma cadeia de valor muito associada à gastronomia, principalmente em restaurantes mais importantes do Rio, de São Paulo e de Brasília, e também uma cadeia de objetos de luxo feitos com couro do pirarucu, principalmente artigos femininos, mas também tênis e cintos e outras coisas assim. Em 2019, a gente estimou que a cadeia de valor do pirarucu, em 2019, né, estava girando em torno de 100 milhões de reais por ano na Amazônia brasileira, todos os anos, se você juntar a produção de todos esses locais, mais as cadeias acessórias. E é interessante a gente destacar que, se você juntar todos os investimentos que foram feitos em pesquisa, assessoramento e monitoramento do pirarucu, em todos esses anos que eu estou falando para vocês, isso não dá nem 50 milhões de reais. E é interessante a gente ver esse contraponto entre o investimento que foi feito pelo poder público para construir o conhecimento necessário para gerar o manejo e, do outro lado, o que esse manejo gera em torno de arrecadação e em torno de tributação. Isso é bastante importante, especialmente num país onde a gente vive essa situação de penúria crônica do recurso para fazer pesquisa. E falando em pesquisa, eu quero falar um pouco sobre a pesquisa que foi construída para que esse sistema de manejo pudesse funcionar. O próximo, por favor. Nós tivemos um grande programa de manejo que foi iniciado no início dos anos 90 e que se estendeu até o início dos anos 2000, não, até um pouco mais, até o início dos anos 2010, no Mamirauá. E eu quero falar primeiro sobre as pesquisas biológicas, né? Elas começaram discutindo quais eram as espécies presentes, qual é a composição da comunidade de peixes, a diversidade da comunidade de peixes. Vocês podem ver que nesses slides eu estou mostrando os artigos que foram publicados, e embaixo eu estou colocando também quais foram as instituições que ajudaram a construir esse programa de pesquisa. O próximo, por favor. Em seguida vieram as pesquisas sobre o ambiente onde o peixe estava inserido e qual era o tipo de distribuição que esse peixe tinha. O próximo. Em seguida foram pesquisas sobre a dinâmica populacional dessa espécie e a estrutura genética dessa espécie. E o próximo. As pesquisas sobre as características biológicas da espécie, como reprodução, crescimento, migração e etc. O próximo. E também a gente teve uma pesquisa na área das ciências sociais, tentando entender coisas que são muito complementares a tudo que a gente estudou na área biológica, que foram as pesquisas voltadas para a metodologia de contagem tradicional do conhecimento ecológico local e da autogestão dos pescadores. Próximo. As pesquisas sobre as formas de gestão participativa da pesca dessa espécie. Próximo. As pesquisas a respeito das relações dos pescadores com o mercado. O próximo. E a pesquisa sobre os impactos socioeconômicos dessa pesca, desse manejo sustentável. O próximo, por favor. Mas, além
desse manejo do pirarucu, que é tão famoso, tão bem conhecido, assim, tão bem sucedido, o Instituto Mamirauá oferece assessoria de manejo de outras espécies também. Próximo. Próximo. Então, nós estamos falando de aproximadamente 25 espécies de árvores madeireiras e 5 espécies de produtos não madeireiros que já estão sendo manejados de acordo com esse mesmo cardápio básico que eu falei, que é de desenvolvimento de pesquisa, envolvimento das populações e assessoramento técnico-científico para que essas populações façam o manejo. O próximo. Mais um. Além do pirarucu, tem outras 14 espécies de peixe que são muito importantes para a indústria pesqueira regional, que também estão manejadas de acordo com os nossos assessoramentos. O próximo. Mais um. A gente já também oferece assessoramento para manejo de 15 espécies de peixe para o mercado ornamental, embora a gente tenha elaborado planos de manejo para todas essas espécies de peixe, na prática, somente 3 espécies de peixes ornamentais são beneficiados por esses planos de manejo, tá? Porque o mercado sofreu um afunilamento muito grande nesses últimos anos. Tá? Além disso, também as espécies de jacaré e de tartaruga que estão sendo alvo de um manejo experimental que começou em anos muito recentes. O próximo, por favor. Mais um. E, mais recentemente, a gente deu início ao apoio e assessoramento para manejo dos caranguejos de mangue na costa atlântica, naquelas reseques marinhas que eu mostrei naquele mapa anterior. O próximo, por favor. Além das intervenções para manejo produtivo, eu queria também falar sobre as intervenções para as condições da qualidade de vida. Essa é uma imagem que eu gosto bastante, que foi uma das últimas ações do governo Dilma, foi um prêmio de inovação tecnológica que o Mamirauá ganhou por causa das tecnologias sociais para a melhoria das condições de vida das populações ribeirinhas. Essa que está recebendo o prêmio da presidente Dilma aí, é a nossa atual diretora de manejo e desenvolvimento, que é a Dávila Souza. Próximo, por favor. Mais um e mais um. Isso. São imagens que mostram o objeto desse prêmio, que foi essa tecnologia de bombeamento de água do rio e armazenamento, filtragem e distribuição da água do rio, usando energia fotovoltaica. O próximo. Isso permite que a água de qualidade e potável seja distribuída para dentro das residências, dessas pequenas residências rurais, que pode parecer muito pouco, mas para a vida cotidiana desses domicílios é uma mudança tecnológica gigantesca. O próximo. Outra intervenção importante é a energia fotovoltaica utilizada para iluminação. Próximo. Que é usada não só para iluminação de residências, como também, o próximo, utilizado para atividades coletivas, como esse campinho de futebol aí numa das comunidades ribeirinhas que trabalham junto conosco. O próximo. Mais recentemente, a energia fotovoltaica sendo utilizada em pequenas unidades domésticas de produção de gelo, como essa que está aí na foto. O próximo. É uma tecnologia que permite a produção de uma pequena quantidade de gelo a partir de água potável, que é muito pequena, mas é grande o suficiente, o próximo, por favor, para abastecer as pequenas caixas de isopor dos pequenos pescadores, que dão a eles a oportunidade de produzir um peixe que é mantido em qualidade sanitária boa o suficiente para que ele leve até o mercado mais próximo e consiga bons valores pelo seu pescado. Caso contrário, o pescado seria considerado de baixa qualidade sanitária e ele ia receber um preço muito baixo por isso. O próximo, por favor. Quero mostrar para vocês agora algumas
conquistas que esses manejadores obtiveram ao longo desses últimos 25 anos. O próximo. Mais 2, por favor. Isso. A gente vê, principalmente em termos de incremento de renda dos pescadores, incremento dos preços da madeira manejada, incremento da renda dos pequenos agricultores. Essas aí são resultados de crescimento de renda média para as comunidades que se dedicam a essas específicas atividades produtivas. Na média, se você pega todas aquelas comunidades que estão, de alguma forma, envolvidas com o manejo sustentável de recursos naturais, assessoradas pelo Instituto, elas tiveram, na média, um crescimento da renda domiciliar anual de mais ou menos 130%. O próximo, por favor. E existem várias consequências interessantes desse crescimento da renda, e eu escolhi uma delas para mostrar para vocês, que é a que eu acho mais relevante, que é a questão do índice de mortalidade infantil. Nesses 25 anos, a gente observou que, no Brasil, esse índice de mortalidade caiu bastante, de 51 para 10,3 crianças mortas para cada conjunto de 1.000 crianças nascidas vivas. Se você pega esse recorte das comunidades manejadoras, essa queda foi proporcionalmente maior, porque ela foi reduzida de 96, que é um número astronômico, para aproximadamente 14 crianças mortas para cada conjunto de 1.000 crianças nascidas vivas. Então, muito embora esses índices ainda sejam considerados altos, porque se você pegar, por exemplo, o Japão, é em torno de 2,5 a 3 crianças mortas para cada conjunto de 1.000 crianças nascidas vivas, esses números ainda são altos, mas você pode perceber que houve uma queda substancial, não só para o Brasil, como para esse conjunto de comunidades rurais que tiveram uma melhoria significativa de sua qualidade de vida por meio de ações que não são nem um pouco complexas, são todas elas muito, muito simples. O próximo, por favor. Bom, o nosso desafio atual é expandir todas essas visões que eu estou mostrando para vocês para um número cada vez maior de pequenas comunidades rurais dentro da Amazônia, não apenas aquelas associadas aos ecossistemas de várzea e de outras florestas alagáveis, mas para toda a Amazônia. Mas eu também quero mencionar, antes de acabar, eu quero mencionar para vocês os nossos novos grandes desafios que a gente vai ter que encarar nos próximos anos. Porque nos anos mais recentes a gente teve uma terrível sobreposição de crises, né? Nós tivemos a crise da perda da biodiversidade, nós tivemos a crise da transformação dos habitats naturais, nós estamos tendo a crise das mudanças climáticas e, mais recentemente, nós temos essa terrível crise sociopolítica e econômica que estamos vivendo o mundo todo, não é só o Brasil, não. O próximo, por favor. E eu quero falar um pouco sobre a crise política econômica e sobre a crise das mudanças climáticas. O próximo, por favor. Uma coisa que é muito, muito, muito preocupante é que nós temos atualmente no Brasil algumas forças políticas que emergiram muito recentemente e que são muito contrárias a toda ação coletiva e a todo movimento social, inclusive, ou talvez especialmente, os movimentos do socioambientalismo. Isso é um problema muito sério. As pessoas costumam achar que esse problema está passando, porque, afinal de contas, o governo anterior não conseguiu se reeleger, mas eu quero chamar a atenção das pessoas para a composição do nosso Congresso Nacional e também para a composição das assembleias legislativas dos estados da Amazônia brasileira hoje. Essas forças políticas estão muito fortes e estão colocando ameaças reais a essa conservação participativa, e essas ameaças não vão acabar tão cedo, elas vão se prolongar pelos próximos anos. E é bastante importante que as ações de incidência política comecem a acontecer o mais rápido possível, para tentar contrapor a esse retrocesso tão grande que está ameaçando essas populações rurais. O próximo, por favor. E a gente também não pode deixar de falar das crises das mudanças climáticas, né? Para a América do Sul, a gente já sabia do aumento da frequência de eventos extremos, tanto de temperaturas altas quanto de muita chuva,
O próximo. Mas também, no caso específico da Amazônia, um aumento muito grande da pluviosidade na Amazônia Ocidental, uma redução da pluviosidade na Amazônia Oriental, o próximo, com consequências bastante grandes para a inundação, aumento da inundação na Amazônia Ocidental e redução da inundação na Amazônia Oriental, o próximo, com um aumento da descarga dos rios muito grande, principalmente na Amazônia Ocidental, o próximo. Quando você traz o resultado dessas pesquisas para a realidade da região do Médio Solimões, e essas fotos que eu estou apresentando aí, são as fotos da cidade de Tefé, do lado esquerdo, fotos de uma cheia extrema, do lado direito, fotos de uma seca extrema, a gente consegue perceber rapidamente o dano que isso traz para a vida humana nessa região. E, lógico, se eu estou falando de um aumento da vazão dos rios e da pluviosidade, da inundação na Amazônia Ocidental, eu estou querendo dizer que vai haver um aumento muito grande da duração e da altura das inundações, fazendo com que a composição da floresta se altere bastante. E a alteração da composição da floresta ação bastante significativa na composição dos animais que vivem nessa floresta. Tanto espécies de árvore quanto espécies de bichos são muito importantes para a subsistência dessa população. Então, a gente imagina que dentro dos próximos 50 anos, a gente pode ter problemas muito sérios relacionados à mudança climática para a sobrevivência dessas populações e para a sobrevivência de um conjunto muito grande de espécies animais e vegetais ali naquela região. Essas são os grandes desafios que a gente vai ter que enfrentar nas próximas décadas, e eu espero, sinceramente, que, da mesma forma que se mostrou muito útil até o momento, a ciência continue se mostrando útil para nos ajudar a vencer esses desafios. Mas uma coisa é a ciência descobrir caminhos, e outra coisa bastante diferente é fazer com que as sociedades trilhem esses caminhos que são apontados pela ciência. Esses, então, serão os nossos grandes desafios pelas próximas décadas. O próximo, por favor. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Eu estou à disposição para responder perguntas. Excelente. Muito obrigada, Helder. Eu peço desculpas pela confusão aí com os slides, com a apresentação. Não, imagino. Muito bom. Meio desesperador, né? O final é sempre meio desesperador. Vamos lá. Jolie, pode começar. Obrigado, Helder, pela palestra. É sempre muito interessante a gente relembrar o histórico da criação de Mamirauá, do trabalho do Márcio, e de como aquelas ideias se transformaram no que o Instituto é hoje. Se eu me lembro bem, num dado momento, quando vocês estavam ainda elaborando os planos de manejo, ou estavam tentando aumentar a renda per capita com a pesca do pirarucu, vocês introduziram também outras alternativas de renda para as famílias. Estou correto nisso? Vocês podiam falar um pouquinho nisso? Quer dizer, o peixe era a fonte principal, mas aí você tem um período de defesa que você não pode pescar. Então, como é que vocês trabalharam com esses períodos onde eram necessárias outras fontes? Obrigado pela pergunta, Julie. A gente utilizou uma solução clássica que, na verdade, é adotada praticamente no mundo todo, que é o calendário tradicional de atividades econômicas das populações locais. Tradicionalmente, as populações locais
tem calendários muito diversificados de atividades econômicas. Então, existe uma determinada época do ano que o esforço da comunidade é voltado para a pesca. Em outras épocas do ano, que o esforço está voltado para a plantação das roças, depois para a produção de madeira, depois para a colheita das roças. E assim eles vão ocupando todo o calendário com atividades produtivas. Então, o que a gente tentou fazer foi exatamente isso, dar suporte a essas atividades desse calendário tradicional. A gente também experimentou, Julie, e é importante mencionar isso, introduzir atividades não tradicionais. E eu quero citar duas. O ecoturismo, ou turismo de base comunitária, como a gente prefere chamar nesse momento, e a produção de artesanato para vender em lojinhas espalhadas pelo Brasil. Todas essas duas experiências, elas tiveram sucesso comercial, significando o quê? Que você acha clientes, que os clientes vêm e aplicam o seu dinheiro naquilo, e aquele dinheiro é revertido para as pessoas que estão dedicadas àquela atividade. Mas, no caso específico do ecoturismo, a gente pôde perceber que um número bastante limitado de comunitários pode se dedicar àquela tarefa. Então, não é uma alternativa econômica que é amplamente disseminada por causa dessa limitação. E no caso específico do artesanato, há também, esqueci de falar também, a geração de óleos vegetais, enfim, foram muitas experiências ao longo dos anos. Mas, enfim, o que a gente observa é que as comunidades, elas não estão muito voltadas para atender determinadas expectativas que o mercado cria. Note que são expectativas do mercado, não são expectativas das comunidades. O mercado espera produtos que tenham uma qualidade constante ao longo do tempo, o mercado espera fluxo de produção constante ao longo do tempo, e o mercado espera escala. E esses são aspectos do comércio que boa parte das comunidades não está disposta a abraçar. E não é por falta de interesse, não é por preguiça, como as pessoas adoram dizer, simplesmente porque aquelas pessoas não querem abrir mão da sua vida, dos seus modos tradicionais de subsistência, daquele calendário que eu estava mencionando agora há pouco, daquele calendário produtivo. É aquilo que eles querem executar, que seus pais executavam, que seus avós executavam, e eles não estão muito dispostos a abrir mão disso para adotar determinados princípios que o mercado, o famoso mercado, quer impingir a eles. Obviamente, a gente percebe que alguns membros de algumas comunidades estão, sim, dispostos a abraçar esses valores de mercado. E, nesses casos, a gente faz o possível para dar um suporte para essa pessoa. Mas nem sempre isso dá certo. Helder, você está aí? Eu estou aqui, você está me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo aqui, a sua imagem está congelando. Mas beleza. Gente, tem mais alguém querendo fazer uma pergunta? Pode perguntar, Sami. Oi, boa tarde, estão me ouvindo bem? Eu te ouço bem. Eu queria primeiro agradecer pela palestra, eu fiquei realmente fascinado com toda a história do processo de como foi criar um instituto. E falar que eu tenho uma dúvida que eu acho que é bem técnica mesmo, porque eu realmente quero criar algo assim lá de onde eu venho, que é lá em Rio Branco, Acre. A gente comprou umas terras que iam ser desmatadas, eu digo minha família, e aí a gente queria fazer algum projeto de preservação, a gente pensou na ideia do ecoturismo, né, fazer parque ecológico, e tem muitos vizinhos lá que compraram as terras também, só que eles já têm um intuito de realmente desmatar e pôr gado, né. Lá, a agropecuária dominou assim, a mente da galera, então quem é um pouco mais urbanizado já não sabe fazer outra coisa com a terra, a não ser desmatar e pôr gado. Lá é bem feio. E a gente estava querendo mudar um pouco o cenário disso, fazer coisas sustentáveis,
Só que é bem difícil, porque tem muitas frentes desse problema, igual tu citou aí muito bem, e a gente não tem um know-how, né? Não tem um livro que a gente pega igual na graduação e vê como é que começa e para onde vai o projeto. E aí eu fiquei pensando se vocês têm a pretensão de criar assim algo que seja possível de replicar nos lugares como esses, que a gente possa pegar e fazer de fato, sabe? Não sei se ficou clara a minha dúvida. Oi, Sami, sua dúvida ficou bastante clara, sim. Obrigado pela sua pergunta. Olha, para falar a verdade, o Acre é um desses locais onde tem um conhecimento bastante bem consolidado a respeito de técnicas alternativas de produção rural sustentável, não só relacionadas a turismo, mas relacionadas, por exemplo, à produção de produtos florestais não madeireiros. A gente sabe, por exemplo, que a Universidade Federal do Acre e também aquela unidade lá de Cruzeiro do Sul, que elas desenvolvem uma série de programas de sustentabilidade voltados exatamente para valorizar atividades, para manter a floresta em pé, em contraposição a essa ideia de derrubar a floresta, fazer pasto, etc. Então, na verdade, no Acre já existem várias opções que são de conhecimento, pelo menos da comunidade acadêmica, eu não sei dizer se são de conhecimento da sociedade como um todo. E acho que se sua família tem esse interesse, valeria a pena visitar essas universidades que eu mencionei e conversar com alguns especialistas lá. No caso específico que você mencionou, do turismo, o turismo é, sim, uma opção interessante em vários pontos da Amazônia. A gente vê o ecoturismo, tanto de base comunitária quanto de base empresarial, sendo bem sucedido. A questão é que você precisa de uma análise bastante profunda para saber se isso, de alguma forma, tem chance e viabilidade econômica. O SEBRAE já oferece um conjunto de cursos de construção de plano de negócios, construção de opções de turismo, de ecoturismo. Outras organizações, como, por exemplo, o WWF, tem, ou tinha pelo menos, não sei se ainda tem, um conjunto de capacitações para ecoturismo na Amazônia brasileira. Então, essas oportunidades, elas existem. Se você tem interesse nelas, se você buscar elas, você vai encontrar elas. O que eu não sei de afirmar com toda certeza é se isso consegue sobreviver dentro de um meio que é hostil. Se você está circundado de produtores rurais que são hostis, pode ser que eles criem problemas para você. Mas nada que não possa ser contornado com uma série de negociações, parcerias, até os seus vizinhos, se eles não quiserem embarcar nas mesmas atividades que você, os seus vizinhos podem, por exemplo, fornecer os produtos que serão consumidos dentro do seu hotel, por exemplo. Então, existem caminhos, o que eu quero dizer para você é isso, Sami, existem caminhos que podem ser buscados. No caso do Acre, já existe muita alternativa disponível nas universidades. Tá? Infelizmente, o Instituto Mamirauá não tem muito conhecimento construído a respeito de florestas de terra firme. Nosso conhecimento está mais voltado para as florestas alagadas. Legal, legal, muito obrigado. E só para finalizar e esclarecer algumas dúvidas, surgiu outra que é por onde começar? Seria criando um grupo, uma ONG, ou aqui em Mérito a gente vai abordar as universidades e pedir auxílio ou captar recursos, né, para implementar algo? Esse é um dos caminhos, Sami, mas existem outros também. Você não precisa necessariamente estar organizado numa ONG, você não precisa necessariamente estar organizado num coletivo, né? Existe na legislação brasileira a figura da RPPN, que eu não sei se você conhece, as Reservas Privadas do Patrimônio Natural.
Conheço, Reservas conheço. particulares, por exemplo, é uma forma de você formalizar a proteção da sua área e executar nesta parte da sua área uma série de ações sustentáveis que não derrubam a floresta e que vão ter apoio quer dizer, teoricamente vão ter apoio do poder público. Então, a organização coletiva não é o único caminho, e a construção de uma ONG também não é o único caminho, mas esses são, sim, caminhos muito, muito interessantes, afinal de contas foi esse o caminho que Mamirauá tomou, né? Exato. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Por nada, por nada. Posso pegar o gancho? Claro, Cris, vai. Que é exatamente isso que eu queria entender um pouquinho mais, Helder, porque assim, a ONG Mamirauá, ela começa como o CIP, ela começa, qual que é a organização jurídica? ONG... A ONG se chama Sociedade Civil Mamirauá e é uma associação. É uma associação. É isso, dentro do Código Civil brasileiro, ela é uma associação, tá? Tá. Ela existe desde 92 e ela tem como principal atribuição captar recursos e fazer gestão administrativa desses recursos e dos gastos desses recursos. Tá. E daí, o Instituto, você falou que é privado. Isso, é uma OS, não é uma OCIP, é uma OS. Tá? Uma OS é uma organização social que é uma entidade privada que opera dentro do direito público. Por quê? Porque ela celebra contratos de gestão com o poder público para executar ações de interesse público. No caso da legislação de OS, ela está aberta para interesse público nas áreas de meio ambiente, educação, cultura, saúde e esportes, se eu não me engano. Tá? A experiência de OS, eu sei que é traumática em vários estados, quando ela está no setor de saúde. Mas no setor de ciência e tecnologia, ela tem dado bons resultados, pelo menos até o momento. Entendi. E daí, só para eu... quando vocês captam dinheiro, porque assim, a OS tem, vamos dizer, o contrato aí com o governo. Isso. Agora, a ONG, ela capta recursos de financiamentos externos, por exemplo, WWF, sei lá o quê. É isso que acontece? Daí, ela, através da captação, ela faz operar as pesquisas, as atividades do Instituto também, ou não? Tá, eu vou explicar isso melhor. A natureza jurídica do Instituto, a OS, permite que o Instituto assine o contrato com o governo. Esse contrato com o governo, basicamente, paga salários. Nos últimos anos, não consegue nem sequer cobrir a folha toda. Hoje deve cobrir mais ou menos 80% da folha, por aí. E algumas despesas administrativas, como, por exemplo, pagar a firma terceirizada que faz a segurança, o guardinha que fica na guarita, a senhora que faz a faxina dos prédios, esse tipo de coisa. Tá? Agora, a natureza jurídica da OS, do Instituto, também pode captar recursos no exterior. Interessante. Ele também pode. E também pode internalizar esses recursos, ao contrário de instituições da administração direta. Então, o que a sociedade civil faz? Ela também capta do exterior. Mas existe uma diferença importante, deixa eu te explicar. Quando você se apresenta para o doador internacional e ele olha o Mamirauá, muito doador internacional chama o Mamirauá de organização paraestatal, ou seja, uma organização ligada ao Estado, e esses doadores não querem dar dinheiro que possa vir a ser usado, por exemplo, com salário, por exemplo.
Uhum. Ao passo que a organização social, ao passo que a Sociedade Civil Mamirauá, que é uma ONG normal, ela não é considerada paraestatal. Então, ela pode aplicar o seu dinheiro de qualquer maneira. Então, as oportunidades de captação da ONG são mais amplas do que as oportunidades de captação da OS. Você entende? Sim, sim, é o que eu imaginava, por isso que eu estou esclarecendo, Uhum. exatamente, porque você falou assim, que manteve, eu estava tentando entender. Isso. Além do mais, a captação de recursos que é feita pelo Instituto Mamirauá, ela é, obviamente, voltada para cobrir ações do Instituto Mamirauá. Enquanto que os recursos captados pela Sociedade Civil Mamirauá, que é a ONG, podem ser aplicados em outros projetos em outras partes da Amazônia. Por exemplo, a Sociedade Civil Mamirauá teve, por mais de 10 anos, um projeto intenso em fazendas do Pantanal, tentando compatibilizar a conservação da vida silvestre com o uso da terra do Pantanal, das terras privadas do Pantanal para a criação de gado. E isso era custeado pela Sociedade Civil Mamirauá, e não pelo Instituto Mamirauá, porque isso está fora da missão institucional. Entende? Entendi. Muito interessante. Tá, bom, deixa se alguém tem mais perguntas, não sei. Eu tenho várias. Pessoal, perguntas? Eu tenho uma, Helder, que eu fiquei pensando que é bem ingênua, de certa forma, mas eu fiquei pensando o seguinte, primeiro, parabéns, achei muito legal tudo que você falou, menos o final, obviamente. Mas eu fiquei pensando o seguinte, quando você fornece melhores condições para uma população sobreviver, né, você mostrou aí que a mortalidade infantil diminuiu e tal, à medida que essa população vai crescendo, é possível manter a sustentabilidade dentro da floresta à medida que a sua população vai aumentando? Ou vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir conciliar isso daí? Porque uma coisa é você ter uma sustentabilidade com uma população pequena e que se mantém mais ou menos pequena devido à própria dificuldade, né, e causas naturais, a dificuldade de morar na floresta. Mas à medida que o desenvolvimento, entre aspas, vai chegando lá, e eles têm melhores condições de saneamento e de saúde e tal, como é que fica isso daí? Essa é uma pergunta muito boa, Gabriela, boa mesmo. Teve uma das pesquisadoras do Instituto, gastou uns bons anos estudando isso, ela já saiu, mas ela deixou alunas que continuam estudando isso, enfim, é a questão demográfica. A questão demográfica é bastante interessante. Logo no começo, as pesquisas estavam indicando que existia um padrão de deslocamento de migrações dentro da região. Entre as comunidades já existe um padrão tradicional de migrações, porque nós estamos falando de pequenas comunidades rurais que são patrilocais, então existe um padrão de casamento entre os indivíduos e de mudança dos domicílios, as famílias novas vão viver junto do pai, enfim. Existe um padrãozinho bastante, que é muito conhecido pelos antropólogos. Os antropólogos manjam isso bastante fácil. Eu precisei de alguns anos para poder entender. Mas, enfim, além desse movimento tradicional, existe também um movimento que começou no século XX, que foi de êxodo rural, que eu não gosto muito de usar esse termo, e também os demógrafos também não usam, mas é um termo comum na sociedade, em que membros dessas pequenas comunidades emigravam em direção ou a o centro regional, que no caso é Tefé, ou B, o centro estadual, que no caso é Manaus. E a gente imaginava, quando faziam entrevistas com essas pessoas, as respostas eram: eu vou para as cidades por causa de melhores condições de saúde e de educação. Ao longo do tempo, essa situação foi mudando. As condições locais de saúde melhoraram um pouco, de educação melhoraram um pouco, e não foi só por causa do Mamirauá. A gente tem que entender que o Mamirauá está funcionando concomitantemente a uma série de outras forças políticas, como, por exemplo,
o desenvolvimento das forças do poder público. Então, o poder público hoje chega muito mais do que chegava há 25, 30 anos atrás. Então, existem, sim, consistentemente melhores condições de saúde e de educação. Apesar disso, essa população continua saindo, mais ou menos na mesma taxa. Então, existe uma taxa de emigração, mais ou menos 14%, que é independente das condições locais, que provavelmente está muito associado às expectativas de vida das pessoas jovens. Bom, mas a gente não pode ser conclusivo. À medida que as condições locais foram melhorando, a gente detectou um movimento inverso de imigração. Pessoas que viviam em áreas onde não existia manejo sustentável, que se sentiam atraídos para ir viver nas comunidades das reservas, onde esse manejo estava sendo executado porque era uma forma de obter um ganho maior. Esse fenômeno foi observado durante mais ou menos uns 5 anos, depois isso estabilizou. E depois de mais de 20 anos de monitoramento demográfico, o que a gente detecta é um crescimento demográfico muito pequeno, quase desprezível, bem menor do que o crescimento demográfico do Brasil. Até o momento, a gente não detectou nenhuma pressão sobre o uso dos recursos, mas está todo mundo observando bem de perto para ver se isso vai acontecer. Aparentemente não, porque as comunidades não estão aumentando de tamanho. Quando aumenta é porque outras comunidades estão diminuindo. Mas também existe o fenômeno da fissão de comunidades, né? Por motivos religiosos, por motivos econômicos, uma comunidade de vez em quando se quebra em duas, o que a gente já observou em outros momentos. Legal, bem interessante isso, né? É bem interessante mesmo. Obrigada pela resposta. Sami. Paralela a isso tudo que você falou sobre a questão demográfica, eu queria falar sobre a questão cultural também, que está muito ligada, né? Porque, por exemplo, de onde eu vim lá, eu saí de Rio Branco, Acre, porque eu odiava lá. Eu literalmente achava horrível a gente não ter tantos lazer, que nem lá tem poucas coisas de lazer, tem poucos bares, né? Essas coisas assim de cidade grande. E aí, quando eu vim para a cidade grande, eu acabei tendo um choque cultural assim que agora eu tenho muita vontade de voltar para lá, para uma vida mais calma e valorizar a cultura que eu tinha lá, entendeu? Só que antes eu odiava aquilo, eu não sabia muito bem o porquê, e todos os meus amigos que estão lá ainda têm a mesma vontade de vir para a cidade grande. Eu tento convencer eles do contrário, mas é muito difícil ainda. Mas enfim, à medida que a gente vai dando mais qualidade de vida para essas pessoas, elas vão tendo acesso à tecnologia, a celular, por exemplo, e ter acesso ao mundo global, de situações totalmente urbanizadas, de muito lazer para todo lado e muito extra conforto, né? Porque a gente não definiu muito bem o que é um conforto necessário. E aí, se eles começam a ter essa vontade de alterar muito o seu espaço local para ter conforto tão exacerbado igual nas cidades, aí vira insustentável, né? Eu queria saber a que medida a gente pode, sei lá, educar essas comunidades, ou se, sabe, para evitar esse processo de virar insustentável. Sami, essa é uma questão bastante interessante, mas eu vou tentar te mostrar que ela esconde um certo preconceito. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas, os seres humanos, não interessa de onde, de que país, de que parte, enfim, os seres humanos, eles reagem diferentemente a diferentes estímulos. Então, você vai encontrar nas comunidades rurais pessoas que não querem sair de lá de jeito nenhum, porque querem aquela vida, porque gostam daquela vida. E outras pessoas que querem sair de lá de qualquer maneira, porque acham aquilo é horrível. Com o aumento da disponibilidade dos bens tecnológicos e da comunicação, primeiro televisão e depois celular, as pessoas passaram a ter uma ideia muito romantizada do que fosse a vida nas grandes cidades. E isso criou uma atratividade gigantesca. Mas essa atratividade já existia, ela só foi aumentada. Algumas pessoas vão para esses centros
e gostam. Outras pessoas não gostam e querem voltar. Eu acho que a gente tem que dar espaço para as pessoas serem o que elas são, pessoas, e adotarem as escolhas de vida que elas querem adotar. A gente não pode dizer para um comunitário que ele tem que ficar lá porque é assim que gente tradicional vive. E a gente também não pode dizer para os comunitários, vai embora, vai para a cidade, porque é lá que a vida é boa. As pessoas têm que ter a liberdade de buscar o que é melhor para as suas próprias expectativas de vida. O que eu tenho observado é que um adolescente é igual em qualquer lugar do mundo. Então, se você perguntasse para um adolescente de Mamirauá, há 15 anos atrás, o que ele queria ser da vida, ele olhava para você e falava, quero ser biólogo e viajar pelo mundo. Porque ele via os caras de Mamirauá viajando pelo mundo, porque literalmente era isso que acontecia na cabeça deles, entendeu? Depois disso aconteceu a mágica da internet. E hoje os desejos são os mais variados que você imaginar. Mas isso você observa numa cidade do interior, você observa em São Paulo. Se você faz um survey junto aos adolescentes, o que ele pretende da vida, qual é a expectativa dele, você vai ouvir as respostas mais variadas que você imaginar. E é isso. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos. A gente não tem que colocar ninguém nas caixinhas. Quer ir embora? Vai embora, meu filho. Quer ficar? Fica, meu filho. A gente apoia naquilo que nos interessa dentro da nossa visão socioambientalista do que é melhor para a conservação da biodiversidade, para a conservação dos ambientes naturais e para a melhoria da qualidade de vida das populações rurais. Então, tudo que tiver convergindo para essa agenda, uma instituição como o Mamirauá vai apoiar, como várias outras instituições que existem na Amazônia também apoiam. Se as pessoas têm uma visão diferente do mundo, ok. É isso. Gostei se me permite, gostei da tua colocação. E eu fiquei pensando duas coisas, né? Se você perguntar para um adolescente o que ele quer ser, eu, com filhos adolescentes, te digo que a maioria vai querer dizer youtuber. Pois é, muito provavelmente. Ai, meu Deus. Olha, 30% dos jovens de Mamirauá hoje têm smartphone. Mesmo naquelas comunidades onde não chega o sinal. Então, o que eles fazem? Pelo menos a cada 2 semanas, eles dão um jeitinho de ir num lugar onde tenha o sinal, para eles mandarem coisas, receberem coisas e voltarem para casa. É muito doido, né? E essa vontade aí do Sami de sair, eu também cresci em cidade pequena de interior, eu também tinha essa vontade. Eu acho que assim, a maioria do povo que vem de cidade menor e pequena tem essa, quero sair, mas depois a gente começa a valorizar mais as cidades pequenas. Olha o Helder, onde ele está hoje, né, Helder? Pois é. Eu estou numa cidade pequena no interior de Minas Gerais, mas meu trabalho continua sendo lá no interior do Amazonas, entendeu? Muito bom. Eu concordo também plenamente com essa exigência, né, de você deixar as pessoas livres de escolherem. Só que, tipo assim, eu pensei nessa pergunta lá no meu caso, porque eu, desde criança, nunca tive um estímulo, além da minha mãe, que ama o Acre, que lá a cultura de lá que a gente tinha que valorizar, que a gente tinha que aprender, sabe? Eu sempre tive um estímulo negativo, né, da convivência com os meus amigos na escola e tudo mais, e a gente tinha um estímulo que lá era horrível, a gente só queria ir embora. Então, eu não sei se é necessário pensar em formas sociais de você... Mas, Sami, você está descrevendo uma coisa que não é só sua, né? Você é produto do seu tempo, do seu meio, do seu tempo. Entendeu? Existiram momentos, num passado não muito distante, em que existia uma grande valorização das culturas locais. E nós estamos vivendo num momento em que essa valorização não é tão grande assim. Mas daqui a X anos, pode ser que tudo mude, né? A dinâmica social ela é muito intensa em todo lugar do mundo.
A gente não pode esperar que as coisas aconteçam conforme a gente espera, porque senão simplesmente não vai acontecer. Se você ficar esperando isso, é receita certa para a frustração. Sim, perfeitamente. Obrigado. Helder e Jolie, aproveitando os dois aqui, eu quero entrar num outro assunto. Vamos fazer uma reunião de trabalho? Não, porque a gente, assim, a ideia de trazer experiências para esse semestre, né, dessa disciplina, experiências que motivassem, né, as pessoas que, assim, tem uma luz no final do túnel, nem tudo está, né, desesperador, que a gente sabe que está tudo desgringolando, a gente sabe, mas tem iniciativas aqui e acolá de pessoas fazendo coisas que estão dando resultados, gotinhas né, de águas levadas pelo bico do beija-flor para apagar o incêndio na floresta, sim, pode ser, mas elas existem. E acho que a gente estava muito pensando em trazer um pouco disso para os alunos se inspirarem e replicar cada vez mais isso, né? E daí, você conhece, né, o termo, Jolie, também, que são essas mudanças transformadoras ou transformativas, né? O transformative change, que é isso, é uma mudança na forma da sociedade operar, né? Uma mudança de valores, é uma mudança, é o que você falou, quando uma Mirawaco começou, uma unidade de conservação tirava as pessoas de lá, né? E vocês mantiveram as pessoas lá dentro, porque tinham valores ali que sustentaram o embate, né? Imagino eu. Claro, claro. Né? Então foi uma mudança, né? Entendo, olhando assim historicamente, que foi transformadora lá atrás, nesse sentido, por exemplo, de criar a reserva, foi a primeira reserva de desenvolvimento sustentável, etc. e tal. E daí, a pergunta que eu tenho para vocês dois é porque eu coloquei uns alunos para fazer uma revisão da literatura para tentar entender e como seria a melhor forma de traduzir o transformative change. E daí, levantaram, não sei o que lá, o Helder e o Jolie já definiram isso para o Brasil. E se vocês publicaram em algum lugar um texto. E daí eu queria saber se vocês entraram nesse debate, porque a gente foi nos dicionários, fomos ver as epistemologias, para ver se o mais adequado seria transformador ou transformadora, né? A mudança transformadora ou mudança transformativa. Queria ouvir de vocês se chegou a ter algum debate a respeito. Não, nós nunca debatemos isso. Isso veio da cabeça do Jolie. Mas eu achei ótima a tradução, porque transformative change é realmente um termo complicado. E ele já trouxe, quando eu entrei em contato com o texto, ele já estava formatado em português. Uhum. E a tradução já tinha sido feita. Então, eu achei ótimo, e bola para frente. Entendi. Jolie, algo a comentar? Você está mudo, Jolie. O caminho foi esse mesmo. Eu achei que era a tradução que capturava melhor a ideia do que a gente está querendo falar. E passei a utilizar. Tá. Não, é porque a gente viu... Grandes processos. Tá certo. Não, é porque a gente está debatendo no nosso grupo exatamente isso, através da epistemologia, né, tentando entender do onde vem, porque o transformativo é o poder, você tem o poder de transformar, e o transformador é algo que foi transformado. E para a gente assumir que uma mudança foi transformadora, ou transformativa, né, se for a tradução transformative change, você tem que ser ex post, não ex ante, né? Exato. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A ideia traz em si um desejo de futuro.
é um termo esperançoso, por isso que eu gosto dele, entendeu? Ele projeta um futuro, por isso que eu gosto dessa tradução do transformativo. Uhum. Tá certo. Obrigada. Desculpa aí usar o espaço, mas assim... Não, desculpem. Se ninguém tem mais perguntas, tem as perguntas que o pessoal enviou aqui prévias à aula. Eu posso abordá-las, a não ser que alguém queira fazer mais alguma pergunta aqui. Eu só queria fazer um comentário, por isso que até a parte da pergunta que eu fiz para o Helder, porque eu estava revendo aqui algumas coisas também do passado, e eu me lembro que uma das discussões lá no começo da década de 90, quando eu estava dando os palpites na instalação da base do Tamar em Ubatuba, onde você não tem o apelo da desova, né, é só uma área de alimentação de tartarugas, mas que é importantíssimo que sejam protegidas, o trabalho com a população caiçara, de convencê-los a não capturar a tartaruga e oferecer outras atividades. E, no caso, a gente começou uma coisa de artesanato com taboa, que não era da tradição da região, mas que acabou se tornando uma fonte de renda importante. Quer dizer, era um pouco para falar que assim, essas ideias elas foram aplicadas em diferentes contextos, com diferentes resultados. Diferentes resultados, né? Sim, claro. A receita de bolo não existe, na verdade. Não tem, realmente não tem. Exato. Não, eu concordo com você. E nós temos algumas experiências, por exemplo, com relação ao manejo de quelônios, em que, depois de muitos anos tentando simplesmente proteger covas e garantir a desova, a gente percebeu que, em alguns locais, o mais interessante é você zonear as covas e você garantir que as covas que foram criadas pelas matrizes em determinadas áreas são intocadas e as outras covas criadas pelas matrizes em outras áreas podem ser predadas pelos humanos. Porque existe uma tradição e uma cultura local de consumo de ovo de tartaruga que é muito grande. E, em muitos momentos, a gente percebe que pode ser uma exigência grande demais você esperar que uma comunidade simplesmente abra mão super antigo e que, por mais que a minha ética individual condene, eu não me sinto habilitado a condenar a ética dos outros, muito menos de uma comunidade tradicional. Então, muitas vezes, você precisa de um pouco de jogo de cintura, de negociação, tendo em mira qual é o seu objetivo final, aumentar o nível de conservação do quelônio. Então, tá lá, vamos lá sentar e vamos conversar. É isso. Eu acho bem interessante também isso que você falou, Helder, porque eu, na época que eu fiz meu doutorado, né, na comunidade, eles pegavam sirimole para comer, que é outra questão, né? Não vamos dizer, não é uma prática conservacionista, é uma coisa que eu trago para os alunos, sempre que eu dou aula para a graduação, principalmente, que nem todas as práticas, que não existe uma ética conservacionista 100% a partir do olhar do biólogo, né? É uma ética da comunidade, o que você falou, e quem sou eu, biólogo, para questionar a deles, né? Que estão lá dependendo. Eles fazem manejo, eles comiam sirimole, mas faziam várias outras coisas que também, e como a densidade populacional era baixa, não é assim, se negocia, né? Eu acho que é bem importante trazer isso e tirar esse romantismo de que populações tradicionais e indígenas não têm práticas que são consideradas, como que eu falo isso? Não são bem vistas pela conservação, pelos conservacionistas. Né? Sim.
E também você tem que estar disposto a colocar na mesa todos esses argumentos simultaneamente. O seu conhecimento técnico que fala sobre a sustentabilidade do consumo daquele determinado item, mas também essas questões culturais que têm que ser colocadas na mesa também. E isso você só consegue dentro de uma equipe multidisciplinar ou transdisciplinar. E, assim, falando assim, parece lindo, eu posso até ouvir os violinos ao fundo. Acontece que uma equipe transdisciplinar é um puta desafio, porque o bicho pega, e a briga é de foice no escuro, entendeu? Porque está todo mundo defendendo seus próprios paradigmas. E é lógico, é assim que a gente espera que seja mesmo. Então, por muitos anos eu fui conhecido como Elder, o inimigo de antropólogos, entre aspas. Entendeu? Porque o discurso não é bolinho, não. É quando você coloca os argumentos sobre a mesa, apaga a luz e sai porrada para todo lado. Até sair, você construir um consenso, construir o discurso, e é aquele discurso que vai ser conduzido pelo grupo. Mas até você construir esse discurso, muito sangue rola. Muito sangue rola. E é normal que seja assim. E eu acho que isso gera riqueza. Eu acho que esse conflito gera riqueza. Pelo menos a minha expectativa, a minha perspectiva, melhor dizendo, esse conflito de diferentes saberes gerou uma riqueza muito grande dentro do nosso grupo. Sem dúvida. Desde que saiam pessoas vivas de dentro da sala, começa a pagar. Isso, contanto que eles sobrevivam, né, Gabriela? E aí, pessoal, alguma pergunta? Ninguém se anima? Bom, como a gente já está no final do dia, véspera de feriado, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, se ninguém tiver mais nada para perguntar. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença do Elder, foi realmente muito legal a sua palestra aí, esses dados aí sobre o projeto e tudo mais. Queria agradecer muitíssimo a sua participação. Não sei se a Cris e o Jolie querem falar mais alguma coisa. Eu só queria me desculpar com o Helder de não estar aqui no começo da palestra dele, mas hoje temos 2 eventos subsequentes lá na FAPESP, a posse do novo diretor científico e principalmente o lançamento do novo ciclo de palestras FAPESP 2023, com uma palestra do Ricardo Galvão. Então, obviamente, essas coisas a gente não tem muito horário para controlar o término, principalmente. Então, eu acabei me atrasando, mas eu vim ouvindo no carro, tá? Indesculpável, e como pena, você vai ter que pagar a cerveja da próxima vez. Tá bom, tá bom.